Foi? Pessoal, boa tarde para vocês. Eu vou gravar, eu pedi o Fred para gravar. Quem eu coloco no YouTube fica disponível para vocês, para quem eventualmente não tenha tido condição de vir. E vou pedir o Fred para colocar no portal de todo mundo. Porque o tema de hoje ele é muito importante e eu quero bater esse papo com vocês. Bem-vinda, Nayara. Pessoal, para quem não sabe, a Nayara está com a gente lá no Procon agora. Nayara é minha colega de trabalho. Pessoal, o tema é compreendendo a proposta de reforma ao Código Civil. Vocês não têm noção do tanto que esse tema é importante. E eu, no início do ano, do semestre, liguei para o Fred e falei, Fred, a hora que você quiser marcar 1, 2, 3 palestras, rodas de bate-papo sobre esse assunto, eu estou à disposição. Porque eu garanto um negócio para vocês. Esse é o assunto que a gente está começando a tratar. Vocês, eu e quem quiser bater papo sobre isso, seremos e serão privilegiados, porque esse é o assunto dos próximos 2, 3 anos e que vai impactar diretamente na sua vida. Primeiro ponto de tudo, eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Sempre que eu vou dar uma aula, palestra, bate-papo, não importa se tem 1, se tem 5 ou se tem 50 pessoas. Nós estamos num sábado à tarde, todo mundo aqui é trabalhador, é do corre, sai do trabalho, vai para a faculdade, acorda cedo. Tem gente que mora em outra cidade, acorda 5 da manhã, vem para cá, trabalha. É difícil. Então eu tenho que tentar fazer valer a pena esse momento de vocês aqui. E claro, o meu também. Nosso filhote está na casa da minha mãe e a gente está aqui com vocês. Tivemos compromisso hoje cedo, teremos mais tarde. Mas parar para conversar de direito é sempre muito bom. Muito feliz por estarem aqui, então eu vou tentar fazer com que esse momento valha a pena. Só que eu não quero só dizer para vocês, tem uma proposta de reforma do Código Civil. Eu quero que esse bate-papo nosso seja muito mais amplo que isso. A primeira circunstância a ser considerada é nós sabermos o quanto o Código Civil é importante na nossa vida. Gente, eu estava pensando recente, por mais que eu lecione direito civil há 15 anos, deve ter alguns dias eu estava pensando assim, gente, o Código Penal, e aí não estou desfazendo do direito penal, óbvio que não. Eu, até hoje, em 37 anos de vida, nunca usei o Código Penal. Porque eu nunca delinqui e nunca fui vítima de delitos mais graves e etc. E não trabalho nas forças policiais. Enfim, eu nunca usei o Código Penal. Se eu não usei o Código Penal, eu não usei o Código de Processo Penal. Eu uso a CLT na minha relação de trabalho. Eu não usei ainda o Estatuto do Idoso, não me aplica o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu já utilizei o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas já não sou mais criança e adolescente. Então vocês conseguem perceber que algumas leis você não vai usar durante a vida, algumas leis vocês vão usar por um curto período de tempo. Tem gente que é servidor público, aí ele não se aplica a CLT, se aplica a lei respectiva do órgão da pessoa jurídica de direito público a qual ele trabalha. Mas o Código Civil não. O Código Civil ele é inevitável, ele é infalível, ele é feito para regular a sua vida. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter em consideração é o seguinte, quando a gente pensa numa ampla reforma do Código Civil, nós estamos pensando numa ampla reforma da lei que é feita para regular a nossa vida. Olha que negócio que a gente precisa... Às vezes a gente não pensa na magnitude. Eu me lembro da visão que eu tinha quando eu estava em sala de aula. Eu via o direito civil como uma matéria, juro, eu achava uma matéria que era um porre. Eu tive bons professores, mas não me adaptei com a didática de um ou outro professor. E eu criei uma antipatia pelo direito civil e eu não conseguia enxergar que o Código Civil é a constituição do homem comum. O Código Civil é a lei feita para regulamentar a vida da pessoa privada. Quando eu nasço, o Código Civil regulamenta a minha existência. Aliás, artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, bem-vindo meu irmão, mas a lei põe a salvo desde a concepção do direito do nascituro. Então, vejam bem, antes de nascer, o Código Civil está lá falando de mim. Eu vou além. Antes de eu ser concebido, o Código Civil fala de mim. Eu não estou falando de um ser existente, eu estou falando de um ser eventual. Quando o Código Civil, lá no artigo 1816, se não me falha a memória, regulamenta, artigo 1900, me perdoem. Bem-vindo, meu irmão.
Quando o Código Civil, lá no artigo 1900, ele regulamenta as possibilidades de deixas testamentárias, ele fala que eu posso deixar algo por testamento para alguém que ainda nem foi concebido. Então, quando a gente pensa no Código Civil, vocês vão pensar o seguinte: é uma lei que ela vai se aplicar a você antes de você ser concebido, depois de você ser concebido e antes de você nascer. Quando você nasce, regula sua capacidade, sua personalidade. Quando você se torna capaz, o Código Civil ele regulamenta suas obrigações, seus contratos. Ninguém vive sem contrato. Para vocês virem para cá, vocês celebraram contratos. Seja o contrato de transporte com o Uber que te trouxe. Eu e a Fran acabamos de almoçar ali. Contrato de compra de insumos alimentícios. Relação consumerista. Contrato de prestação de serviços. Vocês estão aqui com a faculdade cumprindo uma obrigação de fazer oriundo de um contrato de prestação de serviços educacionais que vocês celebraram com a faculdade. Cada roupa que chegou até você foi um contrato. Mas eu ganhei da minha mãe. Doação. É um contrato. Então percebam que o Código Civil ele é infalível. Você se casa, ele regulamenta. Você tem filho, ele regulamenta. Você compra uma casa, ele regulamenta. Você aluga um imóvel, ele regulamenta. Você morre depois de você morrer. O Código Civil regulamenta a sua vida. Então, primeiro, o ponto de partida inevitável para essa conversa nossa é: o Código Civil é uma lei inevitável. Por isso, compreender o que vai acontecer com ele é tão inevitável quanto a aplicação dele em nossas vidas. Só que eu não vou falar assim, tem uma proposta de... Porque tem. Na verdade, nem tem uma proposta de reforma. Eu vou além. Eu vou trazer trâmites internos do Senado para vocês. Vejam comigo que a gente precisa entender também que esse Código Civil tem 2.047 artigos. Ele não é um código ruim. Ele não é um código defasado. Mas existe contexto para uma reforma muito ampla dele. Quando nós pensamos em Código Civil... Dani, o nosso Código Civil ele é de 2002, certo? Meus queridos, sejam muito bem-vindos, viu? Nosso Código Civil, ele é de 2002. Quando a gente pensa 2002, a tendência natural é pensar assim, poxa, tem 22 anos. Para direito, isso é pouquíssimo tempo. Ponto. O Código Civil de 2002 é um código relativamente novo. Mas a gente precisa entender que, não obstante ele seja novo de idade, no que tange ao seu espírito e aos valores sociais sobre o qual o Código Civil foi edificado, ele talvez não seja tão novo assim. Percebam. Olha que coisa interessante, gente. O nosso código é de 2002, certo? No Brasil as coisas acontecem de forma célere quando você pensa em tramitação de leis, quando você pensa em justiça, as coisas acontecem assim. Um código de 2.047 artigos, ele é escrito rápido? É demorado. Aí eu vou voltar um pouquinho, vou voltar até 1.500, mas eu vou passar rápido e chegar até os dias atuais. Em 1500 nós fomos descobertos, viviam aqui os índios, chegaram os portugueses. Existia Código Civil aqui na época? Claro que não. Naturalmente os portugueses chegaram, nós fomos descobertos em 1500 e a nossa independência foi em 1822, 7 de setembro de 1822, 322 anos sob a égide do governo português. Naturalmente os índios não tinham um Código Civil, um Código Penal, etc, etc, de forma que de 1500 a 1822 aplicaram-se no território brasileiro, obviamente, as normas portuguesas, que eram chamadas de ordenações. Porque eram ordens do rei. Teve o rei ordenações afonsinas, ordenações manuelinas, enfim. Só que aí a gente precisa pensar no seguinte, olha, eu prometo, vocês vão entender onde eu quero chegar com o que eu estou dizendo. Em 1822 veio a independência. Com a independência, num passe de mágica, surgem leis brasileiras? Nós somos independentes, mas não tem lei nenhuma. Continuamos utilizando as normas da coroa portuguesa. Só que aí veio a nossa primeira Constituição outorgada em 1824. Pegue essas datas que vocês vão entender o que é a evolução legislativa no Brasil. E eu acho que mais importante do que compreender como será é saber de onde nós viemos
por que nós estamos no ponto em que nós estamos e qual o contexto dessa reforma. Se a gente souber de onde a gente veio, nós vamos conseguir presumir os caminhos futuros. Em 1822, independência, todo mundo comigo? Em 1824, nossa primeira Constituição. Essa Constituição, sabedora de que nós não tínhamos um Código Civil, ela determinou que fosse elaborado com a maior brevidade possível um Código Civil para o Brasil. 1824, pegaram? 1824. E o tempo foi passando. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Algumas propostas surgiram, à época não agradaram Dom Pedro. Eis que em 1800, bem-vinda querida, eis que em 1800, por volta de 1840, 1845, surge uma proposta de um sujeito que todo mundo já ouviu falar, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas é um grande jurista civilista brasileiro do século XX, do século XIX, e Teixeira de Freitas apresentou um projeto de Código Civil, isso foi em 1865, que não agradou, porque era muito completo, extenso e complexo para a época. Ele tinha mais de 3, 4 mil artigos. Então ele foi rejeitado. O Teixeira de Freitas, isso é uma outra parte da história que a gente pode fazer até um spin-off sobre isso. Teixeira de Freitas botou aquele projeto embaixo do braço, foi para a Argentina, onde se tornou um dos maiores juristas de terras argentinas. Hoje os livros históricos e de direito civil da Argentina têm uma influência fortíssima do Teixeira de Freitas. Vocês estão lembrados? 1824, a Constituição mandou que fosse elaborado um Código Civil. Nós já estamos em 1865, não é? O tempo foi passando. Aí vem 1896, que é a data do Código Civil alemão, vigente até hoje, inclusive. O nome dele é BGB. 1896. E nada de Código Civil no Brasil. Até então, aplicando-se as normas da coroa portuguesa, as chamadas ordenações, e algumas pequenas normas também brasileiras, mas sem um Código Civil. Aí nós chegamos em 1899, quando um professor chamado Clóvis Bevilacqua, ele é convidado para elaborar um Código Civil para o Brasil. O Clóvis Bevilacqua, ele foi convidado por quê? Ele tinha experiência em estudos de direito civil europeu. E aí ele já tinha estudado o recém-lançado de 1896, Código Civil Alemão. O que ele fez? Ele pegou aquele código, deu uma estudada, ressistematizou, adaptou de acordo com os valores da nossa sociedade e jogou para tramitar. Esse projeto foi apresentado ao Congresso em 1899, tendo tramitado até 1916. Vocês pegaram? Então o nosso Código Civil, primeiro, é o Código de 16, que começou a vigorar em janeiro de 17. Ele teve a vacatio legis. Então, nosso primeiro Código Civil é de 1900. Vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso. Quando a gente pensa num Código Civil de 1916, escrito por um senhor chamado Clóvis Bevilacqua, no final do século XIX, lá em 1899, o Clóvis Bevilacqua começou a escrever esse Código Civil. Vocês concordam? E aí eu volto lá em Miguel Reale. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do direito tridimensional, tridimensionalidade do direito. Já ouviram? O direito ele é tridimensional. Tridimensional por quê? Ele é calcado em 3 dimensões. Direito, isso que vocês estudam. 3 dimensões. Dimensão do fato, dimensão do valor e dimensão da norma. Vou explicar isso melhor. A nossa sociedade ela é repleta de fatos jurídicos, não é? Um monte de acontecimentos jurídicos acontecem a todo tempo. São os fatos sociais. Primeira dimensão do direito. O direito ele é feito para regulamentar os fatos sociais. Acho que aqui não tem segredo. O direito do mundo inteiro é igual, gente? O direito do Brasil é igual ao da Argentina? É igual ao da Arábia Saudita? É igual ao do Japão? Não é, sabe por quê? Todo lugar do mundo tem fatos sociais, mas os valores de cada sociedade são diferentes, concordam comigo? Segunda dimensão, dimensão dos valores. Fato, valor. As normas jurídicas, elas são feitas para regulamentar os fatos sociais em conformidade com os valores daquela sociedade. Então surge a terceira dimensão, que são as normas. Direito tem 3 dimensões. Fato, valor e norma, isso significa que a norma jurídica ela deve representar o valor do tempo e da sociedade em que ela foi edificada. Vocês conseguem compreender isso? Isso significa que o nosso Código Civil de 1916, ele representa os valores de que ano? Da década de 15, de 20, de 10,
do início do século XX, na verdade, eu vou além, do final do século XIX. Porque o Clovis Bevilacqua, quando escreveu o Código, foi ainda em 1899, e já era um senhor que carregava em si o espírito do século XIX e os valores. Código de 1916. Quais os valores existiam naquela época? Um patriarcalismo muito forte, uma influência religiosa, bíblica, muito forte na legislação, subjugando a mulher no sentido de... A mulher era relativamente incapaz depois que ela casava. O homem, ele era o chefe da família. O filho adotivo tinha menos direitos. Você consegue perceber que o Código de 16 carregava tudo isso? Ponto. Eu tô falando de Código de 16, mas que vigorou até 2002. Vocês estão conseguindo pegar mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Esse Código de 16, o tempo foi passando e ele foi ficando tão desarrazoado, tão em descompasso com a realidade social e jurídica do Brasil, que surgiu a necessidade, pouco tempo depois, de constantes reformas, até surgir, ficou tão insustentável de tanta reforma que ele precisava, que escuta isso, eu estou chegando num ponto crucial para que a gente possa compreender, que na década de 60 foi constituída a comissão para a elaboração de um novo Código Civil. Em 1967, sob a presidência de um sujeito que eu citei aqui hoje já, Miguel Reale, ele que fala da tridimensionalidade do direito, esse mesmo sujeito que desenvolveu a tridimensionalidade no Brasil foi o presidente da comissão que elaborou o novo Código Civil, que veio a ser o Código de 2002. Então, quando eu falo em um Código Civil de 2002 que vai ser objeto de reforma, nós estamos em 2024. Esse Código de 2002, ele vai ser objeto de uma relevante reforma nos próximos anos. A comissão que elaborou esse Código de 2002, ela foi constituída em 67. A redação dele pronta foi apresentada à Câmara dos Deputados em 72. Ele foi aprovado em 2002. Vocês estão entendendo por que eu fiz questão de voltar um pouco na história? E o Código de 2002, que foi apresentado ao Congresso em 72, ele traz dentro dele, se vocês pararem para fazer uma comparação, muitos dispositivos do Código de 1916 estão dentro dele. Foram dispositivos aproveitados, foi feita uma reorganização pedagógica. Então nós temos um Código de 2002, que tem dentro dele dispositivos do Código de 16, e que tramitou no Congresso por 30 anos. Vamos pegar o seguinte, vamos fazer um cálculo bobo aqui. Eu disse que o Código de 2002, ele foi apresentado à Câmara dos Deputados em 1972. Tem quanto tempo isso até hoje? 52 anos? Então vocês conseguem perceber que o nosso Código é de 2002, mas o espírito dele é de 50 anos atrás? E tem um problema que então vocês conseguem compreender que talvez exista contexto para uma relevante reforma? Observe, você que está aqui, você que está assistindo ali, eu não estou dizendo que o nosso código é ruim, porque ele não é. O nosso atual Código Civil, ele é excelente, mas ele tem que refletir a realidade social do tempo em que ele está vigente. Nós temos um código proposto em 72, que é de 2002, vigorando em 2024. E aí eu chego em alguns pontos muito importantes. Então, na verdade, nós tivemos conclusões parciais nesse bate-papo de hoje. A primeira conclusão parcial é de que o Código Civil, ele é um código crucial na nossa vida. Ele se aplica à nossa vida o tempo todo. Segunda conclusão parcial é que existe contexto para uma reforma. Só que eu quero tornar esse momento nosso um pouco mais prático. Percebam, quando eu falo que existe contexto para a nossa reforma, eu quero demonstrar em aspectos práticos não só o que potencialmente vai acontecer, mas como o que tem de ruim no nosso código. Vocês vão passar a observar o Código Civil. Muitos de vocês ainda vão ter grade de direito civil, ou estão começando, ou não obstante estejam no fim do curso, vocês estudaram direito civil a vida inteira. Enquanto esse atual Código Civil estiver vigente, deem uma lida nele nos seus estudos e percebam que às vezes você olha para alguma redação lá dentro, eu tenho a impressão clara que tem algumas, sei lá, é como se tivesse um dinossaurinho ali dentro, aquele trem. Você sabe jabuti, a tartaruga, você olha e fala assim, não é desse tempo, tá aqui há mais tempo do que... Tem coisa que eu olho no Código Civil e falo, isso aqui ficou esquecido aqui dentro.
É como se tivesse um dinossauro, não era daqui desse tempo não, mas tá lá dentro do código. O código, por exemplo, quando ele usa a expressão filho adotivo, filho é filho, meu irmão. Não importa se ele é adotivo, se ele é sócio-afetivo, filho é filho. O código ele não diferencia o filho adotivo do filho consanguíneo, mas ele menciona essa nomenclatura discriminatória. O Código Civil ele traz algumas circunstâncias no corpo dele, tem um regime de bens que chama participação final nos aquestos. Eu aposto dinheiro pesado que vocês nunca vão ver um regime desse na vida, porque ele veio substituir o tal regime dotal e não pegou, é um trem que ninguém usa, ninguém sabe para que serve, tá lá. O Código Civil ele diz EMA, ó pra você ver. Tem um negócio que ainda tá dentro do Código Civil. Se você pegar para estudar, Danielzinho, se você pegar para estudar o Código Civil, sem ler a doutrina e sem conhecer a jurisprudência, só pegou a lei e tá lendo, lá dentro tem os artigos que tratam da separação judicial. É um negócio que não existe mais. No final do ano passado, o STF já proferiu decisão com repercussão geral, no sentido de que ela foi extinta do ordenamento desde 2010. Mas a separação judicial era um instrumento necessário para que você promovesse o divórcio. Antes do divórcio, você tinha que separar judicialmente. Para você separar judicialmente, você que é casado, você precisava comprovar a culpa do outro cônjuge. Imagina o seguinte, sua família está acabando, você está triste. Você tinha que ir para a justiça mostrar que foi traído, mostrar que você apanhou, que está abandonado, provar a culpa. Aí sabe o que acontecia? A pessoa falava, fulana me traiu. Aí a fulana chegava e falava assim, mas ele me bate? Ah, mas não me dá carinho. Ficava esse inferno. Hoje não existe mais discussão de culpa. Mas estão lá no Código Civil os dispositivos inerentes. Se você pegar o 1572 ao 1576, você vai ler e vai pensar assim, não, isso aqui não é desse tempo, não faça hoje dá para divorciar até em cartório. Por que eu vou ficar comprovando? Gente, eu lembro de um caso, quando eu era 2007, 2008. Fui fazer audiência, essas audiências que a gente faz para formar, sabe? E tô sentada na sala de direito de família. Entra uma vizinha minha com o marido dela. Eu era um menino, de, sei lá, 19 a 20 anos, fofoqueiro. Quando entrou, eu falei assim, não sai daqui nem a pau. Aí quando o bicho ia pegar, eu falei assim, eu gostaria que meu vizinho saísse da sala. Aí eu tive que sair, não sei o que aconteceu, mas era um escárnio em praça pública, uma ação de separação judicial. Claramente não é uma coisa desse tempo. Eu vou além. Ô Vitão, olha que interessante, o nosso Código Civil... Quem aqui já recebeu um telegrama, levanta a mão. Eu recebi. Em 2009, eu recebi um telegrama. Eu tinha passado no concurso da Caixa, recebi um telegrama. Hoje não tem mais. O nosso Código Civil, ele conhece o telegrama, ele fala do telegrama no artigo 222 como um meio de prova, mas ele não conhece o WhatsApp. Vocês conseguem entender isso? O nosso código, ele não tem dentro dele a expressão internet. Vocês conseguem perceber que ele é um código, que ele é de 2002, mas ele não é desse tempo? O nosso Código Civil, e aí eu trago aqui questões profundas de desenho filosófico da nossa sociedade. O nosso Código Civil de 2002, ele simplesmente fecha os olhos para as relações homoafetivas. É como se os pares homoafetivos não existissem. Ele, a todo momento, o nosso código fala o homem e a mulher. O homem e a mulher. Por uma forte influência da bancada religiosa do Congresso. Só que, gente, vocês concordam que a constituição do homem comum não pode desprezar a existência de gente comum, que são os pares homoafetivos? O nosso código, ele não conhece o DNA. Ele fala da impotência como prova de não ser pai. Para que provar impotência, causar todo esse constrangimento? Se existe um exame barato, célere, fácil de se fazer para comprovar ou não a paternidade. Então é muito importante que nós vejamos que o nosso Código Civil, de fato, ele tem alguns anacronismos, porque o que aconteceu? Em 2002 foi promulgado o nosso código. O tempo vai passando,
Aquele código que já nasceu com espírito velho, sabe aquela pessoa de 18 anos que gosta de ficar em casa, não gosta de balada? É o nosso código, é aquele cara que já nasceu um pouquinho mais velho. O tempo foi passando e com as tecnologias, com as redes sociais, gente, vocês acham que a sistemática de responsabilização civil do nosso código, ela conseguia presumir a existência dos Instagrams, TikToks, das páginas de fofoca que destroem reputações, ferindo o direito da personalidade? Não. Quando o nosso legislador, se vocês forem lá no artigo 927 em diante, que ele fala da responsabilização civil, o nosso legislador ele pensa o quê? No descumprimento do contrato, no dano moral simples, que é quando você ofende, humilha uma pessoa, mas ele não conseguia confabular em 2002 nós não seríamos capazes de imaginar que existiria um instrumento tão danoso à personalidade como as redes sociais. Hoje, se um dono de uma página de fofoca quiser destruir a vida de alguém, basta uma história, com informação que não seja verídica. Vocês conseguem perceber que a dinâmica das tecnologias, elas transformaram a realidade da nossa existência? E o nosso código, ele precisa ser compatibilizado. Como o Código Civil, ele representa a vida da pessoa, o Código Civil está aqui para representar a minha vida. Ele tem que ser contemporâneo no que tange a valores e no que tange a doutrina, jurisprudência, o comportamento social relativos à minha existência atual. Por isso, surge essa necessidade de reforma do Código Civil. Veja bem comigo, e aí a gente chega num ponto importantíssimo. Diego, o que vai mudar no Código Civil? Vai ser uma mudança? Vão ser duas? O que vai acontecer? A gente vai trocar de código? A resposta é não. Vão ser inúmeras mudanças. Eu me arrisco a dizer que cerca de 3/5 ou metade dos dispositivos do código vão sofrer algum tipo de modificação. Eu tô ferrado. Porque eu adoro gravar o número dos artigos, né? Artigo tal, eu vou ter que redecorar tudo, recompreender tudo. E vai ficar 1 milhão de artigos assim, 1918A, 1918B, C, D. Vai ter uma mudança enorme. Porque, gente, hoje nós temos um Código Civil composto por duas partes. Parte geral e a parte especial. Cada parte tem seus livros. Parte geral, livro das pessoas, dos bens, dos fatos jurídicos. Parte especial, obrigações, empresa, coisa, família e sucessões. Ponto. Todos os livros, sem exceção, terão relevantes alterações. Todos. O livro de direito de família vai ser rasgado e reescrito. Ele é o livro do direito de família. Eu vou trazer aqui algumas novidades em potencial para vocês, para que a gente comece a vislumbrar isso. Eu, nos próximos 2 ou 3 anos, vou ficar igual maritaca, só falando de reforma do código, só falando de reforma do código. Porque quando ele for reformado, vocês, eu, nós aqui ao nosso redor, já estaremos preparados para isso. Porque se reestudar um Código Civil assim que ele sair, bobeira, vamos começar a reestudá-lo já de antemão, antes que ele seja reformado. Então, essa reforma, ela tem uma... Eu vou mandar para vocês depois, vou ver se eu mando... Bem-vindo, meu irmão. Vou ver se eu mando via Fred, via portal. O Fred deve conseguir mandar isso no portal de todos vocês. A exposição de motivos desse anteprojeto. Porque vamos começar a bater um papo mais concreto agora. O que nós já compreendemos? Que o código é importante, já compreendemos que ele precisa de uma reforma, e já eu trouxe, a título de absoluto exemplo, pontos que precisam de atenção dentro desse código. O fato dele não conhecer a internet. Gente, o Código Civil não conhece os bens digitais. O seu Instagram, a sua senha. Quando você morre e você deixa um Instagram com 400 mil seguidores, o código não... Isso gera dinheiro? Gera. Mas o código não conhece isso. Então, assim, a jurisprudência não fica sem solução. Porque a jurisprudência soluciona, a doutrina soluciona, o direito comparado soluciona, mas o Código Civil, ele desconhece essa realidade. Então, como é que pé que tá? O que pode mudar? Em 2021, 2022, começou a haver um debate muito grande e um clamor por parte da doutrina sobre a necessidade de reforma do Código. E esse clamor, ele começa em palestras, ele começa em vídeos, em lives, em publicações.
foi se crescendo o assunto. Aí conseguiram contato e um bom contato com a presidência do Senado, até que em 2023, o ato número 11, se não me falha a memória, da presidência do Senado, nomeou uma comissão para elaborar o anteprojeto do Código. Se não me falha a memória, foi de setembro de 2023. E quando a gente pensa numa comissão que vai levar em conta uma reforma ampla do Código Civil, é uma comissão que ela é composta, obviamente, por subcomissões. Teve a comissão de reforma da parte geral, do livro de obrigações, contratos, empresa, etc., famílias, sucessões, e cada comissão, ao final, apresentou a sua conclusão parcial para que fosse aprovada pela relatoria da reforma, que era do professor Flávio Tartucci. E isso foi feito, gente, essa construção, ela foi feita levando-se em conta alguns critérios. Toda reforma do Código Civil, eu quero a primeira informação sobre o que vai ser em potencial. Falo para daqui 1, 2, 3 anos. Essa reforma do Código ela teve alguns princípios básicos. Primeira regra, que é a seguinte: nós não vamos trocar de código. Nós temos um bom código. O que nós vamos fazer é atualizar esse código para compatibilizá-lo com a nossa atual realidade. E como é que você faz isso? Incorporando a ele os avanços doutrinários, os avanços da jurisprudência, o que o Conselho da Justiça Federal, através das jornadas de direito civil, concluem. Porque eu não sei se vocês sabem, via de regra não, de tempos em tempos, o Conselho da Justiça Federal ele faz um evento enorme, chamado Jornada de Direito Civil. Nessa jornada, os grandes autores são convidados para debater temas polêmicos do Código Civil. E eles fazem lá nessas jornadas enunciados que servem para a interpretação do Código. Não é lei, mas é a doutrina interpretando o Código, que muitas das vezes isso é utilizado até para julgamentos, e não tem força normativa, mas tem força orientativa. Então, o que essa reforma ela leva em conta? A manutenção do Código e a sua atualização de acordo com os avanços doutrinários, jurisprudenciais e, principalmente, das jornadas de direito civil promovidas pelo Conselho de Justiça Federal. E várias são as possibilidades de alteração. Que pé que está hoje, antes da gente chegar nas possibilidades daquilo que pode vir de novidade? Quando a gente pensa, e é interessante, eu tenho um cuidado danado com isso, nós estamos no dia 28 de setembro de 2024. Hoje, ainda não existe um projeto de lei relativo a essa reforma. Ela é uma reforma que ela está em fase de anteprojeto, ou seja, ela é antes do projeto de lei. O que a presidência do Senado fez? Nomeou a comissão, que é uma comissão temporária e com um objeto específico. Comissão, discuta essa reforma do Código Civil e traga para mim, para a presidência do Senado, uma proposta, um anteprojeto, vocês entenderam? Algo que antecede o projeto, e é o que a comissão fez. Fez um anteprojeto enorme. Só a tabela comparativa entre o que era e o que vai ser são 400 páginas. E eu já mandei um e-mail para a ouvidoria do Senado que ela está incompleta, porque algumas páginas comem um pedaço da lei. Então aquilo que era, parece que foi um erro de formatação. E se você procurar no site da Câmara, do Congresso ou do Senado, você não vai achar projeto de lei. Porque eu fico acompanhando. É um trem que eu tenho que estar absolutamente por dentro. Mandei uma ouvidoria para o Senado e falei, que pé que tá? A reforma do Código Civil, não. Aí me responderam, anteontem, se não me engano. Ainda está em fase de anteprojeto, já foi apresentado. A presidência do Senado, quando julgar conveniente, vai apresentar para apreciação da Casa, se tornando um projeto de lei. Então, ou seja, hoje não tem ou seja, a presidência do Senado está com o anteprojeto pronto, ele vai ser apresentado. Eu imagino, conjectura minha, nós estamos a uma semana das eleições. Não é, obviamente, um momento oportuno para se discutir um tema de tamanha magnitude. Imagino, inclusive, aí já conjecturando, vai ter eleição, o povo vai querer descansar depois da eleição, e aí isso deve começar a tramitar, imagino eu. Aí depois tem final de ano, o pessoal tá meio cansado, aí vai ter carnaval, tem que dar uma passeadinha. Acho que depois do carnaval, talvez, esse anteprojeto
se torne um projeto de lei e comece a tramitar. Então, hoje, o que existe é um anteprojeto que faz... E eu poderia citar nominalmente para vocês, nominalmente, não individualmente, dezenas, barras, centenas de alterações. Mas eu pensei algumas que eu quero debater com vocês, trazer alguma possibilidade, mostrar que essa reforma, ela visa retirar anacronias, que tem coisa que não faz sentido, melhorar a redação do código e trazer questões muito interessantes. Vejam bem comigo, olha que legal. Quando a gente pensa, aí eu já vou começar a pensar algumas alterações que eu vejo como mais prováveis, tá? Quando a gente pensa em prazos prescricionais, vai ter mudança importante em relação a prazo de prescrição. Se você buscar lá no Código Civil, o prazo prescricional básico do artigo 205, ele é de 10 anos. O Código Civil fala isso, quando a lei não trouxer prazo menor, o prazo de prescrição vai ser de 10 anos. Ou seja, a vítima do dano tem 10 anos para ser indenizada, para buscar ressarcimento desse dano. Se você vai no Código de Defesa do Consumidor, que protege um vulnerável, o consumidor ele tem que ser mais protegido que a pessoa normal num contrato normal, não tem? O Código de Defesa do Consumidor traz um prazo prescricional de 5 anos. Não faz sentido o vulnerável ter só 5 anos para se defender e a pessoa que em tese não está em estado de vulnerabilidade ter 10. Esse prazo de 10 anos vai cair para 5 lá no Código Civil. Entre outras alterações, passa a haver um negócio que eu achei sensacional, que é a possibilidade, não sei se todos aqui já estudaram posse. Posse é você exercer poder com ânimo de dono sobre uma determinada coisa. Ponto. O código ele passa a reconhecer, quer dizer, a reforma propõe que o código passe a reconhecer a posse sobre bens imateriais. Imagine você que é blogueiro, que vive da internet, que é influencer. Acho que a palavra blogueiro tem uma conotação negativa, embora eu acho que não devesse ter. Quem tem blog, né? Não faz sentido. Se você que é influencer, que influencia, você tem geralmente uma equipe para te ajudar. Aí essa pessoa detém sua senha. Ela é detentora de um bem imaterial seu. Olha que interessante. E se essa pessoa muda a senha e toma de assalto sua página para ela? Ela vai ser uma possuidora injusta de um bem imaterial seu, que é a sua rede, sua página no Instagram, seu site, sua página, seu perfil no Twitter. O código ele passa, de acordo com esse anteprojeto, a prever a possibilidade de posse de bens imateriais. Querem mudança que possível? Eu acho que vai passar e que vai modificar a vida de todo mundo. Modificar sim, que vai ser relevante, principalmente para quem tem apreço aos animais. E é interessante. Vocês já repararam que o apreço aos animais tem crescido cada vez mais, principalmente os de estimação? O animal de estimação... Eu sou da década de 80. Eu sou de 1987. Antes, o animal ele era um bicho de estimação. Só que nos tempos atuais, isso que eu estou fazendo não é uma crítica, é uma mudança de comportamento social. O animal para muita gente é filho. É gente que não pode ter filho, o animal serve como terapia, ele passa a ser parte da família, você cria afeto. Ou seja, a importância dos pets na nossa vida, ela mudou. Até medicamente falando, como terapia. Os animais, eles deixam de ter natureza jurídica de coisa, que animal hoje é bem móvel ser movente, para se tornar um bem senciente. Para se tornar um ser senciente. Ou seja, é um ser dotado de sensibilidade. E isso tem inúmeras consequências. Ele vai ter regramento jurídico próprio. Se você tem um animal e alguém maltrata o seu animal, você vai ter direito ao dano moral, a receber algum tipo de indenização em decorrência disso. Você é casado. Você tem um pet com a sua esposa ou com o seu marido. O que vai acontecer? Vocês resolveram se divorciar? O código ele vai prever a possibilidade de manter a proximidade com o animal, dividir as despesas, entre aspas, obviamente, guarda do animal, direito de visita, é compartilhar a companhia daquele animal pelo qual você tem muito afeto. Vocês conseguem perceber que são mudanças que estão de acordo com o que a gente recente tem vivido na sociedade? A jurisprudência do STJ,
ela já trabalha essa possibilidade de guarda do animal, de regulamentação de visita. Animal dá despesa? Dá. E não é pouca. Quem tem animal de grande porte, até de pequeno porte, sabe que ração é caro, sabe que banho é caro, quando adoece é muito caro, divisão das despesas, direito de visitar, de passar um tempo com o animal. Isso tudo é consagrado dentro dessa proposta de alteração. Entre outros, aí se eu parar para pensar com vocês, gente, o Código Civil atual, ele desconhece, olhem para mim aqui, quem aqui no último ano assinou um contrato de papel? O Vitão assinou. Agora eu vou fazer diferente. Quem assinou um contrato eletrônico no último ano? Todo mundo. Os contratos do meu escritório são eletrônicos. O contrato da faculdade é eletrônico. Quem aluga um imóvel, quase certeza que o contrato enviado pela sua imobiliária ele é eletrônico. O Código Civil desconhece esses contratos, esse dinamismo contratual novo. Agora, se eu paro para pensar com vocês acerca das possíveis mudanças no direito de família, ixi, a gente vai ficar aqui até 6 horas da tarde, batendo papo, conversando. Porque a família de 2024, ela é completamente diferente da família da década de 70. Quando a gente volta, vocês são muito novos, muito jovens. Eu tenho o privilégio de ser da década de 80, eu conheço tanto quem é antes disso, quanto vocês que são jovens. Conviver com vocês é algo que me enriquece muito no sentido de saber mais ou menos, embora tiozão que eu seja, o que está acontecendo hoje. Mas eu me recordo muito bem. Antes, a família ela era absolutamente heteroafetiva, calcada na existência de um homem e de uma mulher. Eu sou de um tempo que zoar os outros, você zoava os outros chamando de bichinha, de homossexual, de gay. Isso é incomum. Teve uma época, isso ainda na adolescência, eu pensei, gente, isso não é zoar. Qual o problema? Só que anteriormente isso era normal. Tratar do filho adotivo, do homem ter mais direito que a mulher, do homem ser o chefe da família. A família, ela passa por uma profunda... É um negócio absurdamente curioso. A minha aula de Direito das Obrigações, ela é a mesma há 15 anos. Mesma que eu digo no sentido de os avanços legislativos são quase nulos. Os avanços jurídicos... Aliás, o direito obrigacional ele mantém uma grande estabilidade desde o direito romano. Agora, minha aula de direito de família desse semestre é diferente da aula de direito de família do semestre passado, que é muito diferente da aula de direito de família há 3 anos, que é um absurdo de diferente da aula de direito de família que eu dei em 2009 e 2010 pela primeira vez. Dentro do direito de família, eu vou trazer algumas novidades para vocês. A primeira novidade, e que ela é sábia, o Código Civil, ele não vai tratar um tópico da família homoafetiva. Ele vai só tirar a expressão homem e mulher substituindo por 2 pessoas. Você concorda que essa mudança super simples evita um debate enorme com a bancada religiosa do Congresso? Porque se você vai abrir um tópico para falar da família homoafetiva, você falou, a família homoafetiva é diferente da família, entre aspas, normal? Não. Então, trocando homem e mulher por 2 pessoas, você fala, família é família. Não importa a natureza do gênero daquela afetividade. Se ela é heteroafetiva, se ela é homoafetiva, família é família. Uma outra mudança interessante, e que são coisas típicas do nosso tempo, e que é um cuidado, eu vou até dar uma sugestão para você, vou pedir um favor, aliás, para mim e para vocês. Aliás, mais para vocês do que para mim. Lá no YouTube, depois vocês pesquisam direito didático, vai aparecer uma foto minha, cliquem. Nós fizemos uma gravação com a Maria Berenice Dias, beijo Berenice, que carinhosíssimamente nos atendeu e ela foi integrada. Maria Berenice Dias, eu digo com segurança, uma das maiores advogadas do Brasil e em direito de família ela é a maior autoridade que tem no que tange a direitos homoafetivos, direito da mulher. E ela nos atendeu, bateu um papo comigo, com o professor Guilherme, com o professor Hélio, sobre as reformas do direito de família nesse anteprojeto do Código Civil. Porque ela fez parte da comissão. A Berenice Dias, ela fez parte da comissão. E adianto, está muito chateada. Porque, não obstante muitos avanços aconteçam, ela falou, Diego,
Tem coisa que ainda há ela é muito progressista, tem coisa que há um conservadorismo muito grande no Brasil que eu não consegui avançar. Ela queria mais avanços ainda dentro do direito de família, mas ela está satisfeita por saber que vamos avançar. É melhor, há quem diga que é melhor rastejar do que parar. Se você não pode correr, caminha, se não pode caminhar, arrasta, mas não para. Então vejam esse, é um vídeo de 1h40, um bate-papo enorme, ela responde a questões centrais do direito de família. Um outro ponto importante há esse debate da linguagem neutra, não há de usar todos. Na união estável tem o companheiro e a companheira, né? Vinham criando a expressão companheire também. Só que aí, o que a comissão de família sabiamente fez? Quando você é casado, você é cônjuge, não é? Você não é cônjuge e cônjuge, você é cônjuge. O que fizeram? Trocaram a expressão companheiro e companheira por convivente. Bom, aí acaba esse debate terminológico que não leva a lugar algum. Eu acho de muita sabedoria da comissão evitar qualquer tipo de debate. Então a expressão companheiro e companheira deve sair e deve ser substituída por convivente. Estou falando deve, isso se houver a aprovação nos termos em que foi apresentado. Certamente isso vai ter muita modificação. Mas existem outras circunstâncias. O que nós já vimos aqui? A questão das pessoas, do convivente. Mas o direito de família, ele vai ter mais alterações. Vai surgir uma figura que já está começando, que já tem respaldo na jurisprudência, mas ainda não do jeito que é o divórcio unilateral, impositivo. Vocês já ouviram falar? O divórcio hoje, você juiza uma ação, cita outra pessoa, se a outra pessoa não quiser, você consegue o divórcio, mas tem que entrar com a ação, tem que citar, às vezes a pessoa fica dificultando, escondendo, só para dificultar a vida do outro. Por vezes, nem bem para partilhar tem. Aí a reforma ela traz a figura do divórcio unilateral, que é o seguinte, você vai no cartório, seu tabelião, faz uma notificação para outra parte, o cartório não vai pedir não, vai comunicar. Uma vez comunicado a outra parte, vai ser averbado o divórcio. Pronto. Diego, mas tem bens para discute o bem depois. Mas o casamento você pode extinguir a hora que você quiser, porque casamento nada mais é do que a união promovida pelo amor. Se não existe amor, justifica manter esse casamento? Acaba o casamento. Eu passei por uma dificuldade dessa no processo do escritório recente, que a mulher ela não queria divorciar. Ela ficava dificultando, porque o rapaz já estava namorando de novo, ela estava muito chateada, não queria deixar ele casar. Vou citar, era uma dificuldade. Conseguimos o divórcio liminar, uma sentença parcial depois, mas deu uma dor de que se fosse só no cartório, estava resolvido. Pela nova regulamentação, caso venha a ser aprovado do jeito que está no anteprojeto, vai ser um negócio super prático. Foi ao cartório. O cartório notificou. Concluído. Cartório tentou notificar, não conseguiu, notifica de forma editalícia. Ponto. Notifica por edital, está divorciado, está resolvido. Além dessas alterações do direito de família que eu estou mencionando para vocês, outras tão relevantes quanto e impactantes na vida da pessoa estão para surgir. Tem uma proposta da Maria, essa é da Maria Berenice Dias. E eu falei para ela nesse bate-papo, nessa live que a gente fez, eu falei para ela, eu acho que não obstante esta proposta sua, você tenha conseguido incorporar o anteprojeto, ela não vai passar. Eu acho que isso que eu vou contar para vocês não passa. Falei para ela, ela falou também acho que não, mas ficou feliz de ter conseguido incluir, que é o seguinte, hoje, para você buscar o reconhecimento de paternidade, você entra com ação, aí o suposto pai é citado, uma vez citado ele vai poder se defender, fazer o exame. Se ele recusar o exame, a paternidade dele será presumida, mas não é presumida de forma absoluta, é em conformidade com as provas do processo. Se ele recusar, mas no processo não tiver nenhuma prova, ele não vai ser pai, vocês entenderam? Hoje é assim, ação. A proposta que tem na nova regulamentação, artigo 1606 da proposta, do anteprojeto, 1606A, é o seguinte, a mulher teve um filho. Só ano passado, gente, foram 170 mil registros de nascimento sem o nome do pai. Isso é triste, isso é trágico. O que consta na proposta? A mãe foi lá registrar o menino sem nome do pai. Não tem nome do pai. Quem que a senhora acha que é? Eu acho que é fulano. Tá aqui o nome completo e o endereço dele.
Sabe o que o oficial vai fazer? Vai mandar uma notificação para esse sujeito. O sujeito ele vai ser notificado. Se ele não comparecer ao cartório, ou se ele se recusar a fazer o exame, automaticamente o nome dele vai ser incluído na certidão de nascimento. Vocês conseguem perceber? E aí ele que vai ter depois que provar que não é pai. A ideia é agilizar o procedimento e fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Ah, você é pai. Foi notificado, não fez nada, meu jovem, você é pai, tá aqui. Ó. Fizesse alguma coisa, se defendesse. Apresentasse aqui para fazer o DNA, viesse aqui registrar, não fez o mesmo registro. Eu acredito que, pelo caráter, a bancada religiosa do Congresso é muito grande, há um conservadorismo e outra. Essa norma, vocês concordam que ela é dura com o homem? O nosso Congresso ele é formado majoritariamente por homens, não é? Foi o que eu falei com a Maria Bernardo. Eu falei, Maria, aquela maiada, vocês acham que eles vão aprovar um negócio que vai bater no homem? Há ainda, infelizmente, no Brasil, eu estou vendo aqui, acho que a maioria do público aqui hoje é mulher. Há ainda um machismo muito grande, estrutural no Brasil. Isso é lamentável. E foi uma das coisas que ela falou, Diego, eu pensei a mesma coisa, mas consegui colocar isso dentro da proposta de reforma. Então, vejam bem que as bases do direito de família, elas vão ser atualizadas. Só de trocar por duas pessoas. Tem outra circunstância interessante, eu disse que há uma composição para que essa atualização ela sirva para adequar e compatibilizar o código à jurisprudência, não foi? Eu mencionei para vocês que o STF já considera que a separação judicial não existe mais. Mas os artiguinhos estão lá. 1572, 73, 70... Depois leiam. 1572 a 1576. São dispositivos que, se vocês pararem para eles, não faz sentido um trem desse. Em 2024, eles obviamente vão ser revogados. A separação judicial ela vai sair do direito de família brasileiro. Ela não vai nem constar, ela já não consta na Constituição e vai também sair do Código Civil. Mas além de... Gente, olhem para vocês perceberem que não bate... A gente está aqui tem uma horinha batendo papo. E eu já falei aqui acho que umas 10 a 15 modificações relevantes. Isso porque eu estou pegando só aquilo que eu acho que é mais importante, de mais aspectos práticos, porque o que vai ter de atualização redacional... Quem já teve aula de direito das sucessões, levanta a mão. Sucessões, né? Poucos aqui tiveram. Vitão, a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do falecido é fácil de estudar? Gente, hoje quando a pessoa morre, se eu morrer, morri. Vai sobrar Fran e Benjamin. A Fran ela é meieira e do resto da herança ela vai dividir com o Benjamin. Ela vai ser meieira, que é meação, e herdeira de herança. O cônjuge sobrevivente hoje, ele concorre tanto com os descendentes, a depender do regime de bens, não vou entrar nesse ponto, está lá no 1829, inciso 1, como sempre vai concorrer com ascendente. Se eu não tivesse filho e batesse as botas, a Fran ia herdar junto com a minha mãe. Ponto. Isso vai acabar pelo novo código. O cônjuge ele vai continuar como herdeiro. O cônjuge vai ser herdeiro? Vai. Mas só vai receber herança se não tiver filho nem ascendente. O sujeito morreu, que tem cônjuge, tem meação, que é a divisão de patrimônio constituído durante o casamento, oriundo do regime de bens. O resto é herança. Vai pro filho, se não tiver filho, vai pros pais, não tem filho nem pais. Aí o cônjuge ele vai ser meieiro e vai, naturalmente, vai simplificar o sistema sucessório pra caramba. Além de, gente, olha o tanto de coisa que vai modificar no Código Civil. E por isso eu acho esse momento que a gente está tendo para bater papo aqui, se me deixar falando aqui, vocês vão me frear. Quando começa a falar muito, vocês me olham um cara ruim. Porque senão eu vou falando, porque tem tema para a gente falar sobre isso. Um outro ponto importante é o seguinte, estou falando de sucessões. O Código ele passa a regulamentar, e isso eu acho sensacional. Já vi uma ou duas monografias aqui na faculdade sobre isso, e ainda, gente, olha, quem tá para formar aí, ó, reforma do Código Civil. Olha que tema de monografia maravilhoso. Vocês podem, reforma da parte geral, dá para fazer umas 25 monografias fartas sobre isso. 25 é pouco, dá para fazer muito mais, dá para fazer centenas. Só sobre direito de família, dá para fazer umas 30 monografias. Então,
Um outro ponto que o direito das sucessões trata é o seguinte, que é a sucessão dos bens digitais, a herança digital. Pra morrer. Aí tem esse canalzinho do YouTube lá, o direito didático, isso é herança. É um bem. Alguém pega no vídeo, abraça o vídeo? Não, mas é um bem imaterial, tá lá. Tem valor econômico. As senhas no Instagram, as fotos, os arquivos em nuvem. Olha que interessante, tudo isso é bem que pertence ao patrimônio. E o código hoje simplesmente desconhece isso. E o interessante, e aí já, quase que a guisa de conclusão, não vou me estender demais, quando a gente pensa na reforma do Código Civil hoje, eu já estou pensando nos próximos passos. Historicamente falando, as modificações e transformações da sociedade, percebam isso, lembrem da vida de vocês. A cada dia que passa, as transformações elas acontecem de forma mais rápida e intensa. Pensem numa pessoa que viveu em 1800 e numa pessoa que viveu em 1850. A vida era mais ou menos similar, não mudou muita coisa não. Pensem numa pessoa que nasceu em 2000 e que está vivendo em 2024. A vida é completamente diferente. Dentro daquele negocinho que está filmando ali, tem banco, dentro dele tem telefone, tem máquina fotográfica, tem corretora de investimentos, tem álbum de fotos, tem loja. Vocês conseguem perceber isso? A vida ela mudou completamente. Façam um teste, cheguem em casa e olhem o bem-estar digital do celular de vocês. Hoje nós desenvolvemos um raciocínio caminhando, você vai lembrar do que eu vou falar aqui. Olhem o tempo de tela que vocês têm. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se assustar. Eu lembro que eu estava dando uma aula recente, fiz esse comentário, uma menina olhou no celular e falou assim, eu tenho uma média de 12 horas por dia de tempo de tela. Antes, quando a internet começou, aquilo que a gente colocava na internet era uma representação da nossa vida real. Você pensa no Instagram, você criou o Instagram e o que você coloca lá dentro é aquilo que é uma pequena parcela da sua existência. Aí o raciocínio que nós desenvolvemos hoje batendo um papo, falando sobre política, falando sobre influencers e falando sobre o contexto atual da sociedade, a coisa está se modificando. Está havendo uma subversão da realidade real e virtual. Como assim, Diego? Se antes o que está aqui dentro era uma representação de um pedacinho da minha vida real, hoje não. Quantas pessoas você olha na internet, você olha na vida? Eu conheço aquela pessoa, você conhece ela da internet. A nossa existência real está passando a ser uma representação daquilo que a gente é na internet. Pensem nas pessoas que são influências, que você só conhece por causa da internet e que toda representação... Tem gente que vive daquilo que mostra na internet. A internet é a vida real dela. E a vida real dela é uma pequena representação daquilo que ela é dentro da internet. Vocês conseguem perceber como tudo está se modificando? E aí eu falo que eu já penso nos próximos passos. Historicamente pensando, nós como seres humanos, nós passamos por algumas transformações que são chamadas por quem estuda história, como revoluções. Nós passamos primeiro por uma chamada revolução, chamada de cognitiva. E essa revolução cognitiva, ela data aí de mais ou menos 70 mil anos antes de Cristo, que é quando nós começamos a modificar conscientemente a realidade ao nosso redor. 70 mil anos, pegaram? Começamos a fazer as pinturas rupestres, alguns falam em 200 mil, outros falam em 70 mil, a depender do local onde foram feitos os testes. Mas o ser humano ele vivia como coletor-caçador. O ser humano ficava aqui, ia para lá e começou a fazer umas pinturas rupestres, começou a fazer uma pedra lascada, ponto. Porque antes disso nós éramos iguais a outros animais. Há 13 mil anos veio uma segunda revolução, que é a Revolução Agrícola. O que é 70 mil, aí fomos para 13, vocês perceberam o tempão que passou? 13 mil anos antes de Cristo. 13 mil anos atrás, antes de Cristo, O que acontece? Quando há essa Revolução Agrícola, foi quando o homem começou a dominar as técnicas de plantio, da agricultura. E aí você lembra que o ser humano vivia como coletor, caçador, vivendo do que ele colhia, do que ele caçava, andando, nômade? Quando o ser humano domina a agricultura, ele para. Ele começa a desenvolver cidades, porque ele sabe que ele consegue produzir o alimento dele, ele não precisa ficar procurando. E aí
de 70 para 13, primeira revolução cognitiva, revolução agrícola, aí veio a terceira revolução, que é a revolução tecnológica, que aconteceu há 500 anos mais ou menos. E essa revolução tecnológica é quando o ser humano começou a transformar a tecnologia e criar sinais de rádio, principalmente. Aí eu lhes pergunto, vocês concordam que a cada tempo as revoluções elas estão diminuindo o espaço entre elas? 70 mil, 13 mil. De 13 mil, 500. Quanta coisa aconteceu nos últimos 500 anos? Uma das coisas que o Código Civil novo prevê é a obrigação. E essa, gente, aqui eu chego no ponto central, no finalzinho, e é algo que eu expresso uma grande preocupação. O novo código, ele traz a obrigação de indicar sempre que houver uma inteligência artificial envolvida. Vocês conseguem perceber que hoje a inteligência artificial está ganhando as notícias e está ganhando relevância na solução dos nossos problemas? Eu uso inteligência artificial hoje. Eu fico puto quando eu uso inteligência artificial. Porque eu penso assim, eu estou tornando essa inteligência muito mais inteligente do que eu. O que acontece? Às vezes eu tenho uma dúvida por como escreve uma palavra. É normal, você está lá escrevendo. Aí eu discordo do Windows. O Word vai lá, bota aquele grifinho vermelho na palavra que eu escrevi, eu acho que eu estou certo. Aí eu abro a inteligência artificial do Windows, que é o Copilot, para perguntar, Copilot, como é que escreve tal palavra? Ele me responde. Fundamenta, dá as referências e os vídeos de inteligência artificial, as vozes criadas por inteligência artificial, os atores criados por inteligência artificial. Em breve, os operadores do direito criados por inteligência artificial. Imagine você lidando, eu estou fazendo tudo isso para concluir que eu já penso nos próximos passos. Imagine você, eu vou pensar, Franciele, em todas as partes do problema. Você está com raiva de algum juiz aqui, Patinga? Sim ou não? Fala alto. Muito ou pouca? Gente, lidar com o judiciário. Você tá com raiva de algum juiz, Vitão? O Vitão é ex-aluno, gente boa, advogado competentíssimo, um cara de uma capacidade técnica e humana muito grande. Obrigado por ter vindo, viu, Vitão? Tenho um carinho muito grande por você, meu amigo. Tá estourado na advocacia, cara top. Imagine você, Vitão, se o juiz, imagine você, Franciele, se o juiz fosse um sujeito criado por inteligência artificial que te fornecesse o direito sem que você precisasse lidar com a vaidade dele. Seria melhor? Então vocês conseguem perceber que isso pode acontecer em dado momento? Você entrega o fato e ele te devolve. Porque o juiz hoje, lidar com o judiciário... Eu não estou criticando um juiz especificamente, embora eu queira fazer isso. Eu faço também, tô nem aí. Só não vou citar nome aqui porque não está no contexto. Se tivesse, eu citaria. Não se surpreenda se o dia que sair preso do fórum um dia desse aí, tá bom? Não se surpreenda. Imagine, vamos pensar por outra ótica, como eu falei do juiz. Imagine se você tiver um problema jurídico, não precisar procurar o Diego, não precisar procurar o Vitor, não precisar procurar a Franciele. Você tem um robozinho na internet que sirva de advogado para você, fazendo tudo assim, ó, sem você ter que ir ao escritório, pagando honorários muito mais baratos, porque ele é um robô. Vocês conseguem perceber? A grande preocupação que eu tenho pro futuro é com o avanço da inteligência artificial. O Código Civil cria, quer dizer, o anteprojeto, ele traz um livro novo. Eu disse os livros do Código Civil. Parte geral, parte especial, pessoas, bens, fatos jurídicos, obrigações, empresa, coisa, família e sucessões. A parte especial do Código ela tem cinco livros atualmente. Obrigações, empresa, coisa, família e sucessões. O anteprojeto ele cria um sexto livro, que é um livro chamado do Direito Civil Digital, que fala da gente, da nossa convivência na internet, da segurança dos nossos dados na internet, do que pode, do que não pode na internet. O anteprojeto, ele já prevê que a nossa vida na internet ela não é mais uma pequena representação da nossa realidade, mas a nossa realidade também é uma representação do que a gente vive na internet.
E os danos à personalidade, os danos à imagem, os danos à dignidade, à honra, eles acontecem em grande parte aqui ou na internet? Na internet. Então cria-se também um livro chamado Direito Civil Digital, com o objetivo de começar a regulamentar e criar princípios básicos para a nossa existência virtual. E quando eu falo dos próximos passos, eu quero dizer o seguinte: nós estamos tendo uma reforma por agora. Eu imagino, francamente, que essa reforma não aconteça dentro de um ano e meio. E para começar a vigorar, eu diria 3 anos. Porque ela vai ser grande que será. Ela vai ter uma vacatio legis bem grande. Eu me arrisco a dizer antecipadamente aqui que ela vai ter vacatio de 1 ano. A partir do momento em que essa reforma for aprovada, ela só vai começar a vigorar 1 ano depois, talvez mais, se ela acontecer na magnitude que acontecerá. Mas eu adianto, a nossa sociedade tem avançado tanto, as novas tecnologias têm criado uma dinâmica tão grande, que um código, e essa é uma crítica que a doutrina faz a códigos em geral, o código ele é uma lei grande que é relativamente engessada, porque ele tem uma sistemática própria, e você tem que mudar um artiguinho. Grandes reformas são difíceis. Então, nós vamos fazer uma reforma que vai atualizar o espírito do nosso código. Só que não deixem, não tirem de conjectura que reformas serão constantes. Porque a nossa vida ela tem se tornado cada vez mais dinâmica. A internet, as novas tecnologias, a nova forma de se viver a vida e os valores que constantemente se transformam, isso é normal de cada sociedade, tornam essa reforma premente, necessária, e eu diria até que para servir como um ponto de avanço, porque o código ele não vai avançar tanto quanto deveria, mas ele vai avançar depois de todos os debates que houver, e muito provavelmente nos próximos anos vocês vão ouvir falar demais de reforma do Código Civil. Por hoje é só. Tamo junto, pessoal. 1h20 falando aqui na orelha de vocês, hein? Tamo juntão. Obrigado por terem vindo. Quem é que vai baixar perguntas? Alguém quer perguntar? Quer bater papo? Vitão, Franciele, Nayara, Daniel, Zeninha, Micaele. Todos. Vocês querem... Quem vai me ajudar a sortear o livro? É.